Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como fazer um jejum para um propósito específico ou para uma causa específica. A gente escuta, né? É muito comum a gente escutar aí dos pregadores e do pessoal que tem esse hábito de fazer o jejum, que o jejum ele não muda Deus, o jejum muda a gente, o jejum ajuda a mortificar a carne. E tudo isso é verdade. Porém, o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é como a gente pode fazer um jejum para algo específico, para alcançar alguma coisa específica no mundo espiritual. Visto que ele, é, o jejum engloba muitas coisas, mas uma das coisas que o jejum engloba é a parte da arma espiritual. Então, o jejum ele é uma arma espiritual e deve ser usado na batalha espiritual ou quando a gente estiver gerando alguma coisa no espírito, ou seja, quando a gente estiver envolvendo fé para conquistar algo em Deus. E isso pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa espiritual, pode ser a salvação de alguém, não importa. Né? A Bíblia diz que nada é impossível para o Senhor. E o jejum, ele é uma forte arma para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa, e claro, estando de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, a gente vai ver, gente, eu não vou abrir com vocês porque são passagens muito conhecidas, tá bom? Depois vocês podem ir lá na sua Bíblia e pesquisar. Mas a gente escuta muito falar do jejum de Daniel. E aqui eu não vou entrar em detalhes de como foi o jejum de Daniel, porque isso daí você consegue informações em vários lugares. Mas ele ficou 21 dias sem tomar vinho, bebida alcoólica, ou comer coisas saborosas, ou comer carne. Enfim, ele se absteve 21 dias de algumas coisas saborosas, vamos dizer assim, né? Só que eu queria chamar a atenção que a gente vai ver que envolveu até um principado. Então não era só demônios de baixa patente, mas envolveu principados. Isso é para a gente ver o poder do jejum e o quanto a gente também tem um certo poder para movimentar as coisas no mundo espiritual. Às vezes a gente acha que porque a gente está passando uma batalha espiritual, porque a gente está numa situação difícil, que a gente não tem poder para nada. E isso é uma mentira do diabo. Nós temos muito poder. A gente vai ver que depois disso, depois que Daniel jejuou esses 21 dias e teve uma batalha espiritual no segundo céu, a nível de principados, ele recebeu uma revelação muito profunda de Deus. E ainda ficou sabendo que era muito amado. Então, hoje, a gente pode também até se identificar de uma certa forma com Daniel. Porque a gente é o Daniel agora, né? Nós somos os Daniéis aí dos últimos dias. Então, a gente vê como o jejum ele é poderoso para transformar as nossas vidas, para receber revelação do céu, para vencer batalhas espirituais de alto nível, que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está guerreando. E eu também trouxe para exemplificar um outro tipo de jejum, que foi o jejum de Esther, que também é muito conhecido, está lá no livro de Esther, depois você pode ler, que o pessoal, né, o povo judeu ficou lá 3 dias sem comer e sem beber. Para quê, gente? Olha a chave aqui. Para que Esther encontrasse favor diante do rei. Porque se ela não encontrasse favor, o povo judeu ia ser dizimado, ia acabar, né? Então, teria que vir Jesus, como que isso iria acontecer? Então, Esther, as servas, todo o povo judeu, não importasse onde eles estivessem, todos se uniram num só propósito, 3 dias sem comer e sem beber, para um propósito específico, que era que Esther encontrasse o favor do rei. Então, essa questão do favor, essa questão da graça, né? Essa questão da gente encontrar favor diante de alguém, favor diante de uma situação, tudo isso pode ser movimentado no mundo espiritual através do jejum. Então, se você tem uma entrevista importante, se você tem algo importante para fazer, vai fechar um contrato, precisa de favor, principalmente se é algo que é subjetivo. Porque na nossa cabeça existem coisas que são objetivas e coisas que são subjetivas. Vou dar um exemplo. Não, com certeza, se eu oferecer uma proposta melhor para essa pessoa aqui, ela vai querer fechar comigo. Ela não vai querer fechar com o concorrente. Porém, nós sabemos que o mundo é espiritual e as pessoas podem ser influenciadas por anjos e por demônios. Então, às vezes, na nossa cabeça, aquele negócio está fechado porque, com certeza, é o melhor negócio até para aquela pessoa. Mas ela vai e toma uma decisão que, aparentemente, é contraditória.
Por quê? Porque às vezes faltou favor da nossa parte ali, o mundo espiritual negativo, o inimigo interferiu, ela acabou tomando uma decisão que não era esperada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A mesma coisa é num processo, por exemplo. Então, tudo é espiritual. Nós vivemos no mundo espiritual e não tem como a gente levar a nossa vida cristã para um próximo nível. Não tem como a gente vencer maldições hereditárias, obra de feitiçaria, o espírito de inveja, enfim, o que seja na nossa vida cristã, sem ter uma vida jejuada. Mas aqui a gente vai focar no jejum para um propósito específico. Até aqui eu te dei o quê? Exemplos. Te dei 2 exemplos de pessoas que jejuaram para algo específico e obtiveram o favor e a resposta de Deus. Então vamos lá. O que o jejum faz? O que a gente precisa fazer quando a gente quer conquistar algo? Quando a gente quer vencer algo, não importa o que seja. Pode ser vencer um vício, pode ser um emprego, pode ser algo relacionado ao ministério, você quer mais unção, você quer mais poder, você está passando uma batalha no casamento, alguém está nas drogas e você quer jejuar por essa pessoa, você quer entrar na brecha, você quer interceder, você precisa de um milagre, você quer comprar sua casa própria, você quer trocar de carro, qualquer coisa que seja, gente. Não vamos aqui ser pessoas religiosas, tá? Esse canal aqui não é pra gente religiosa. Aqui nós não somos hipócritas, tá? Nós pregamos a verdade. Então, quando você quer algo, você precisa o quê? Imprimir força. Você precisa se esforçar, você precisa empurrar. Porque o inimigo, ele não vai querer te entregar nada de mãos beijadas. Ele não vai querer te entregar nada de forma facilitada. Você vai ter que lutar pela sua bênção. Você vai ter que lutar pela sua libertação. Você vai ter que se esforçar para isso. E o jejum é uma das armas espirituais mais fortes que existem para a gente vencer as batalhas. Então, como que funciona? O inimigo, ele está parado aqui e você quer conquistar algo, certo? Então, tá tendo ali um embate da luz, que você tem Jesus, então você está com a luz, contra as trevas. E tá tendo o quê? Esse embate. Alguém vai vencer, então ele vai te pressionar e você vai se defender e você tem que pressionar ele de volta. E o jejum serve para isso também, para você pressionar ele, tá certo? O jejum, gente, ele é muito importante na batalha espiritual, tá? Não tem como a gente vencer certas coisas sem fazer jejum, porque o jejum ele também é sacrifício. E o mundo, gente, essa chave é muito importante. E o mundo espiritual, ele só reconhece o quê? Sacrifício. É por isso que a oração da madrugada tem muito efeito. É por isso que dízimo tem muito efeito. Um dia a gente pode gravar um vídeo sobre dízimo, sobre oferta, porque não só isso, mas tudo que engloba a palavra de Deus, né, tudo que está na palavra, não é só um conhecimento humano, ela precisa ser revelada, ela precisa cair no seu coração. Deixar de ser só uma informação na sua mente, só algo que você lê, e ela precisa sair dessa esfera mental e cair no seu coração para que você possa dar frutos. Então, o inimigo, quando vamos supor que você recebeu uma palavra, uma profecia, Deus vai te usar, você vai para as nações, você vai ser um grande empresário, você vai fazer uma faculdade que é o seu sonho, enfim, você recebeu uma profecia, uma palavra, e o mundo espiritual ele escutou, né? Então o diabo ele também ouviu, os demônios ouviram, né? Assim como os anjos também ouviram. E o mundo espiritual negativo, ele vai fazer o quê? Ele vai se movimentar para ir contra aquela palavra que você recebeu, para ir contra aquilo que você recebeu, ou a unção que você está buscando, ou a porta de emprego que você quer, ou a libertação que você precisa. Então ele vai começar a se movimentar contra você. Aí você falou assim, vou fazer um jejum, que eu aprendi lá no vídeo da Tayane, para um propósito específico. O que vai acontecer? Quando você jejua, é como se você lançasse um míssil lá no território do inimigo. É como se você falasse assim, inimigo, pode soltar minha promessa. Inimigo, solta meu emprego. Inimigo, solta minha bênção. Inimigo, solta o meu marido. Entendeu? Então o que vai acontecer? Você jejuou, é por isso que às vezes quando a gente jejua, a gente também sofre retaliações, vamos dizer, né? Setas do inimigo, porque ele não vai perder sem guerrear. Ele não vai perder assim, não, fica com a sua bênção, é claro que não. Ele é o opositor, né? Ele é o adversário. Então, o diabo também significa isso, é nosso adversário, nosso inimigo. Nós jogamos em campos opostos. E aí, pega essa chave, isso aqui é importante. Vamos supor que você está jejuando por uma alma.
tá? Você precisa ganhar seus pais, você quer ganhar sua avó, e você começou a pregar a palavra para essa pessoa, tá tendo muita resistência, essa pessoa não tá recebendo. Você fala, vou fazer um jejum pela alma dessa pessoa, pela vida dessa pessoa. Aí você tem que entender como é que o inimigo ele vai pensar. Ele vai pensar assim, peraí, essa fulana, esse fulano tá pensando que é quem para vir aqui tirar essa alma que já lhe pertence. Na cabeça do inimigo, ele vai pensar assim. Então, automaticamente, você está travando uma batalha contra o inferno. Você começou a jejuar, você começou a travar uma batalha contra ele. E vai vencer, meu filho, quem guerrear melhor. Por isso que nós temos armas espirituais. Agora, você também não pode desistir, porque pode ser que não seja na primeira vez, pode ser que não seja no primeiro jejum. Na verdade, as coisas muitas vezes são um processo, mas não tem como você fazer algo espiritual para o Senhor, como um jejum, sem ver resultado. Alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer. Tá? Não tem como não acontecer nada, gente, porque o mundo espiritual responde a sacrifício. É uma lei que existe, tá? Então, você começou a jejuar, o inimigo está ali segurando aquela alma, ele não vai querer soltar. Aí você começou a jejuar, você começou a jejuar, você começou a entrar no embate. Querendo ou não, ele vai ter que começar a soltar aquela alma. Aí vai, ó, soltando um dedo, vamos supor que a alma está aqui no meio. Soltou outro dedo, ele foi soltando, conforme você foi insistindo, conforme você foi jejuando, conforme você foi orando, conforme você foi orando de madrugada, conforme você foi pregando, até que vai chegar uma hora que ele vai ter que soltar aquela pessoa por causa da batalha, por causa do seu jejum, por causa das suas orações. E aí, gente, eu também queria falar com vocês sobre as coisas estranhas que acontecem quando a gente está fazendo um jejum, tá? Então, por exemplo, lá em casa é muito comum, quando eu estou jejuando, quebrar copo. Nossa, já perdi a noção de quantos copos quebraram quando eu estava jejuando. Então, acontece quebrar copo, aparecer inseto que não aparecia, tá? Então, coisas incomuns acontecerem. Tem gente que vê cobra, enfim, várias coisas que acontecem porque o mundo espiritual, ele começa a se movimentar. E aí, o que acontece? Os demônios que estão escondidos lá na sua casa, enfim, na sua empresa, por exemplo, no seu consultório, eles vão começar a vir para fora. Eles vão começar a aparecer. Porque o jejum, ele é uma arma, entendeu? Então, você fica ligado no mover do mundo espiritual quando você estiver jejuando, porque alguma coisa vai acontecer. Tá? E normalmente, quando está surtindo efeito, é quando começa a acontecer essas coisas estranhas, quando você começa a se sentir cansado durante o jejum, quando começa a vir muita proposta para você deixar o jejum, entendeu? Aí você sabe que tá o quê? Tá fazendo efeito. E aí, pra gente finalizar, gente, vamos lá. Quando você fizer um jejum, não faça assim de forma aleatória. Tenha um propósito, tenha uma missão. Quanto mais específico você for, melhor. Eu sei que a gente quer abraçar o mundo, tá? Porque às vezes a gente está passando por vários momentos difíceis, são várias lutas, e aí a gente quer abraçar o mundo e ser genérico. Mas eu estava até aprendendo com uma pastora, foi até por esse motivo que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu também apliquei isso na minha vida de uma forma recente, dessa forma, com esse entendimento, foi recentemente. Porque às vezes eu fazia muito abrangente, de uma forma muito aleatória, e claro que sempre surtiu efeito. Mas agora que essa revelação, né? Lembra que eu falei sobre a revelação da palavra? Não é só um conhecimento, é uma revelação. Quando essa revelação caiu no meu coração, eu entendi que quanto mais específico a gente for, melhor para o mundo espiritual. Tá? Então, aguenta aí a ansiedade e quando você fizer, tenta ser o mais específico possível. Por exemplo, ao invés de você jejuar pela sua vida financeira, jejua por aquele apartamento que você precisa vender. Ao invés de você jejuar pela vida financeira, que vamos supor que seja o seu objetivo, jejua pelo apartamento que você quer comprar, pelo bairro que você quer ir morar, entendeu? Seja específico nas coisas que você está buscando. Ao invés de você jejuar para Deus me abençoar, que tipo de bênção? O que é que você quer? O que você deseja? O que Deus já falou para você e você está precisando movimentar? Seja o quê? Específico, tá bom? Se você puder colocar um nome no seu jejum, melhor, porque ele vai se tornar mais específico, mais certeiro no mundo espiritual. Não é obrigado. Eu também nem fiz isso, na verdade, essa revelação me veio quando eu estava
escrevendo mais ou menos o esboço que eu ia falar com vocês, mas é bom para a gente ser o quê? Específico. Então, para a gente resumir, jejum ele é uma arma espiritual. Você pode usar o jejum para propósitos específicos, sim. Quanto mais específico você for, melhor. Mais resultado vai surtir efeito na sua vida. Qualquer pessoa pode fazer o jejum, tirando algumas questões de saúde, aí você pode pesquisar melhor, porque o meu objetivo aqui é te impulsionar, é te incentivar, é te ensinar você a fazer um jejum específico para que você venha ver resultado na sua vida. E, gente, não tenha medo do diabo, tá? Ele é nosso adversário, ele vai continuar existindo. Enquanto a gente viver nessa terra, nós vamos estar em constantes batalhas espirituais. Sempre que você for subir de nível, sempre que você for conquistar algo novo, sempre vai existir uma batalha. Isso é normal. E a gente precisa aprender a guerrear, a batalhar. E o jejum, ele é uma arma espiritual quando muito bem utilizada. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, encaminha também para aquela amiga, para aquele familiar que está precisando vencer algo no mundo espiritual, quer saber mais sobre o jejum. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.